Hoje o assunto é gestão de riscos na prática. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje falando a respeito de gestão de riscos e o nosso convidado é o Akira Sato. Seja bem-vindo ao Café Corporativo, Akira. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre um trabalho tão vasto e tão necessário agora nessa época. Você que veio de Atibaia para cá, né? De Atibaia. Já conhecia Jundiaí, Akira? Já conhecia. Já é, como que se fala assim, já é quase jundiaiense já, né? Já, Jundiaí só cresce, né? É verdade. E sabe que eu gosto muito de Atibaia, né? Eu vou sempre né? para lá também, tenho atividades lá também. Tem. Muito lá tem bom. bastante coisa para fazer. O Sérgio Akira Sato, que é conselheiro, professor universitário já desde 2001, então tem mais de 20 anos, hoje em 14 disciplinas, em várias graduações e pós-graduações também. Ele atua hoje no Mackenzie, ele é empresário desde 1989 na área de desenvolvimento de sistemas para gestão empresarial, para gestão de riscos corporativos e se diz um pragmático e insistente nesse tema. Por que você se considera insistente, Akira? Porque as pessoas me encontram na rua e falam assim, você não desiste de sistema? Nunca. Desde os meus 14 anos, quando eu falei para minha mãe, eu vou desenvolver sistemas. Falei, mas é programa de computador, mas você sabe o que é isso? Não, mas eu estou aprendendo. Vou aprender e eu insisto. Eu acho que cada trabalho que a gente pega é diferente um do outro e isso muda muito a vida, né? Faz com que a gente não enjoe do trabalho. Muito bom. Vamos falar sobre gestão de riscos, então. Vamos lá. Fala para mim, o que é gerir risco? O que é a gestão de riscos? Gestão de risco, Aguinaldo, ele não pode ser aquele negócio que as empresas fazem no Word. Não dá para fazer gestão de risco no Word. Gestão de risco no Word é muito bonito, muito romântico para auditoria. Né? Então, ele vai lá, imprime um formulário no Word, vai no campo ou na área, na chão de fábrica, preenche os números que tem lá, dá uma nota, a auditoria vem lá, ó, passei. Isso é prova, né? Sim. Prova. Agora, quando é que eu sei que eu tenho esse conhecimento e isso está entranhado na minha veia? Quando a gestão de risco é um processo de negócio, está embutido no processo, todo mundo sabe que eu faço, todo mundo sabe o que eu tenho que fazer de gestão de risco. Olha, não pode fazer isso aqui, porque senão isso oferece riscos. E aí, isso é gestão de risco na prática. Ou seja, não é uma coisa só formal, não é simplesmente uma formalidade. Nós temos a formalidade, mas temos que ter a prática também. Exato. Tem que usar aquilo, Exato. é isso? Tem que usar. Tem que ser automático. Tem né? que fazer. Então, já que você está dizendo tem que ser automático, me conta uma coisa. Você entende que tem mais a ver com a sensibilidade da pessoa que está operando ou tem a ver realmente com regras e com formalidades e com todas aquela técnica que o gestor aplicou? Olha que importante sua pergunta. Eu tenho as formalidades que eu tenho de seguir, mas eu tenho um procedimento para fazer. Né? Gestão de riscos, a gente aprende desde criança, né? Quando a sua avó chega, ó, não põe a mão aí que está quente, a sua mãe chega e depois fala, não põe a mão aí que está quente. Até que uma hora que você vai testar, né? Aí você põe a mão e você testa, olha, está quente, queima. Aí você ganhou a sabedoria. Né? Então eu tenho o conhecimento, eu já tinha o conhecimento, eu já tinha informação de que era quente, eu já tinha o conhecimento que queimava, mas eu tive que ir lá e ganhar a sabedoria. Minha avó falava, sabedoria entra pelas mãos, né? Conhecimento entra pelas mãos. Então, a gestão de riscos, ela trata isso, ela te dá o dado, ela te dá a informação para você ter a sabedoria. Eu gostaria que todo mundo no time de produção, no time corporativo, tivesse essa sabedoria, mas eu não quero que as pessoas sofram para ter a sabedoria. Então vamos parar no conhecimento. Olha, eu te dou informação, eu te dou conhecimento e as regras do jogo. Agora você executa isso. Tem que ser, gestão de risco tem que ser feito como tomar banho, como escovar os dentes, tem que estar no processo. E como é que eu faço para convencer
esse sujeito que está lá operando, que muitas vezes nunca viveu uma experiência como colocar o dedo na tomada e tomar choque. Ele nunca viveu. A avó dele fala todo dia, mas ele nunca viveu isso. Tá? Como é que eu convenço esse cara a não ter essa experiência realmente? A gente tem que pontuar. A gente tem que pontuar a eficiência e a eficácia do trabalho dele e a gente também tem que pontuar a ineficiência e a ineficácia. Se ele tem um prazo determinado para executar tal tarefa e ele não executa, o sistema vai lá e pontua também a ineficiência, porque ele vai entender pela dor que ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Então ele não recebe uma promoção, ele não recebe um bônus salarial, sei lá, alguma coisa. Cada empresa trabalha de um jeito, né? Mas é uma forma de fazer com que ele não tenha sabedoria com o risco, né? Com o problema em si. Ele é penalizado. Isso não, eu não gosto dessa palavra. Mas eu prefiro ser penalizado administrativamente do que com um evento, né? Isso é importante, né? Ser penalizado administrativamente dói menos. Dói menos. Né? Na hora eu fico doido da vida. Exato. Mas na prática eu não perdi, enfim, eu não sofri um acidente, eu não tive uma lesão, não é verdade? Isso nós estamos falando da área da segurança, por exemplo. Mas a gestão de risco ela pode ser aplicada a qualquer área da empresa. Ela pode ser aplicada à área de produção industrial. Ela pode ser aplicada à área de segurança alimentar, ela pode ser aplicada à área de riscos financeiros. Então eu posso fazer matriz de análise de riscos financeiros que vai fazer alguns cálculos de análise de balanço para buscar algumas divergências que saltam aos olhos ou algumas adversidades de números que não deveriam ser normais. E eu posso, quando eu falo, por exemplo, de análise de riscos operacionais na produção, eu estou falando de uma máquina parada, eu estou falando de Eu estou falando de não conformidades. Né? Eu vou falar de não conformidades. Quando eu tenho uma máquina parada, pode ser uma não conformidade porque foi adquirido um óleo que não era o óleo o adequado para a máquina, e aí a máquina engripou e parou a produção. Pode ser a máquina parada. Na indústria automobilística tem aquele takt time, né? Tem a máquina vai passando, os carros vão produzindo, o cara vai lá e para a linha de produção. Né? Por quê? Porque a porta não encaixou. Né? Foi uma não conformidade da porta que não encaixou no veículo e aí ele para a máquina. Então é melhor parar nessa hora do que deixar ela continuar e sair o carro que a porta não fecha. Sim. Né? Mas também se está parando muitas vezes, é sinal de que tem alguma coisa errada com o mecanismo de produção, correto? Exatamente. Aí a gente volta naquele PDCA de planejar, checar, fazer, agir e analisar a divergência. Onde é que nós estamos errando? Aí nós agimos na divergência, refazemos o processo e acertamos o processo da produção. Isso tudo tem a ver com o mapa. Eu consigo enxergar um mapa. Por exemplo, eu estou lá na minha empresa, eu não tenho tempo hábil de olhar item por item, né? Eu, gestor. Eu preciso ter um mapa na minha frente, que por esse mapa eu perceba que existe alguma coisa que não está dando certo e aí sim eu vou procurar essa não conformidade. Faz sentido isso? Faz todo sentido, porque o gestor não está lá. Ele pode passar pela produção, ele pode passar pela área da segurança, ele pode passar pelo financeiro, mas ele não está lá nas pontas. Vamos imaginar que nós temos empresas com 10 unidades, com 20 plantas, com 70 plantas. E imagina que ele vai estar em todas as... Não vai estar. Né? Então a pessoa que vai estar lá na ponta, vai fazer esse apontamento, vai lançar num sistema e a partir desse lançamento ele vai analisar os dados lá centralizados. O meu trabalho é fazer isso. Pegar o dado descentralizado, centralizar numa informação e distribuir essa informação. Ou seja, a informação já processada, já trabalhada. Com o conhecimento prévio do gestor de riscos, ele olha aquele mundo de informações e vai dizer assim, a minha decisão é essa. Ele desenha o cenário, a minha decisão é essa, porque eu estou tendo risco aqui, ali, acolá. Aí eu pego isso e defino o que eu vou fazer nos próximos movimentos para não ter mais esse risco. Akira, como que eu convenço o meu operador a aplicar, como que eu convenço não, né? Mas como que eu controlo que o meu operador realmente preencha todos os dados de maneira correta, que ele não, enfim, insira dados talvez não corretos ali naquela planilha a ponto de depois maquiar o meu resultado. Esse é o meu movimento pragmático. Né? Fazer com que as perguntas sejam simples, de respostas
fechadas, né? Então, eu encontro alguns gestores, né, nesse caminho que não conhecem como fazer a pergunta de um checklist. A pergunta de um checklist tem que ser feita para responder sim na conformidade e não na não conformidade. Não tem meio termo. Não pode ter meio termo. Se ele deixar em dúvida a pergunta, a pessoa lá na ponta não vai saber responder. Né? E ele está com o celular lançando sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, conforme ou não conforme. Se ele faz a pergunta, a máquina está operando bem ou não? Não vai funcionar, você tem uma resposta ambígua. Né? Então isso a gente não quer. A gente quer a máquina operando em conformidade sem barulhos? Sim. Ou não. Ele responde sim ou não. Quanto mais assertiva for a pergunta, mais fácil dele acertar lá na ponta. A mesma coisa nas matrizes de avaliação de riscos. Vamos fazer um intervalinho. Olha, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Nós vamos entrar agora no segundo bloco sobre... vamos mais para o olho financeiro, tá? Que eu estou curioso em relação a esse trabalho. Tá bom. Vamos conhecer aqui o trabalho do Pellegrino com a Ethics e absorver a dica de segurança do nosso parceiro. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a verificação em 2 etapas nos aplicativos de celulares a serem utilizados. Várias empresas como Google, Apple e Microsoft oferecem em seus serviços a opção de verificação de uso em 2 etapas. Com ela, você deve informar um código após efetuar login no seu site, que receberá um e-mail ou um SMS que, do contrário, mesmo com a senha correta, você não consegue utilizar tal aplicativo. Essas ferramentas são disponíveis tanto para aparelhos Android como iOS e são mais seguras do que o SMS. Por isso, opte por elas sempre que possível. A vantagem da autenticação em 2 etapas é que, com sua senha descoberta por terceiros, essa pessoa não conseguirá acessar a sua conta, porque não tem o código de autenticação. Verifique se os serviços que você utiliza oferecem esse tipo de recurso. Nossa orientação de hoje é sempre utilizar o cadastramento em 2 etapas para a sua maior proteção. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Akira Sato, Sérgio Akira Sato. Isso. Mas eu posso te chamar de Akira, né? Que eu tô habituado. A maior parte das pessoas me conhece por Akira, eu mesmo, né? Sérgio, se me chamar na rua, eu não lembro. Muito bom, muito bom. A gente estava falando agora há pouco a respeito dos riscos em relação à segurança das pessoas, a segurança ligadas a acidentes e incidentes. Fala para mim, qual é a diferença entre acidente e incidente? Quando nós não controlamos as não conformidades, nós geramos incidentes, que são incidentes sem danos. Eventos sem danos. Isso, eventos sem danos. Eventos sem danos à pessoa, sem danos patrimoniais, sem danos financeiros. Mas que acendem um alerta de que aquilo pode gerar um acidente. O acidente é aquilo que já houve dano. Um roubo de carga, um acidente de trabalho, um acidente financeiro, um acidente na DRE, por exemplo, é um acidente de risco financeiro. Sim. Certo? Quer dizer, poderia ter causado um problema muito maior, inclusive. Exato. Quando a gente identifica uma não conformidade, ela está ali, houve uma falha no sistema de segurança. Ninguém foi, enfim, afetado com aquilo, mas poderia ter sido, é isso? Poderia ter sido, e isso acende o alerta. Ao controlar esse indicador de não conformidades, eu vejo uma tendência de um lugar que vai acontecer um incidente ou talvez um acidente.
Então esse alerta é importante ser evidenciado para fazer esse controle e evitar um acidente. Eu lembro uma vez que uma tia, né, já falecida, ela dormiu e esqueceu a panela no fogo, né, uma caneca com água, estava fazendo um chá, deixou a água ferver e dormiu. No outro dia ela acordou com a caneca seca. Não teve problema nenhum, isso é um incidente. Ninguém se feriu com aquilo. Isso foi um quase acidente. Quase acidente. Poderia ter acontecido um problema muito maior ali, né? Então esse é um evento que a gente pode dar como exemplo hoje. Exato. O quase acidente, ele também ele pode ser previsto. Olha, eu tirei o cara de lá, caiu a pedra. Foi um quase acidente. Sim. Mas o cara deveria estar lá? Não. Não. Ou seja, ele estava numa não conformidade. Isso. Legal. Me diz, e quando a gente fala a respeito de riscos financeiros ou riscos à produção, por exemplo, né? A gente está sempre colocando a pessoa em primeiro lugar. Porque às vezes a gente fala sobre o risco financeiro, dá a impressão de que a empresa só quer saber de lucro, só quer saber de patrimônio. Mas você me falava agora no intervalo que não, né? Não é exatamente isso. Não. Quando a gente controla o risco financeiro e a gente começa a anotar as contas contábeis, existe uma conta lá que é indenização a danos ou indenização contra acidentes. Não? Se esse número de indenizações contra acidentes ou pagamentos a funcionários afastados, por colaboradores afastados, quer dizer que eu não estou fazendo o meu trabalho de prevenção lá no chão de fábrica, ou lá na minha produção, ou na minha logística, enfim. E esse número salta aos olhos. Se a minha matriz de avaliação de riscos financeiros tratar este item, é um alerta para dizer, olha, meu trabalho lá não está sendo eficaz. Ou seja, eu não estou cuidando tanto Exatamente. daquela segurança das pessoas, por isso eu estou pagando tanta indenização. Isso. Então claro... eu estou tendo muitos acidentes, porque o incidente não há dano. Sim. Então eu estou tendo muitos acidentes. Se eu não tivesse tendo dano, esse número não cresceria. Sim. Certo? Sim. Então a matriz de avaliação de riscos financeiros, ele não vai só analisar o balanço, o DRE, as contas contábeis de indenizações, vão ser outras, mas este é um aviso que a minha segurança está falhando. Então, quando eu trabalho esse lado, eu trabalho esses índices todos de uma forma geral, eu estou cuidando da minha sociedade também. Por exemplo, uma indústria grande, se ela tiver um vazamento químico, ela está afetando toda uma comunidade, não só seus colaboradores. Faz sentido? Cresce o número da conta, né, dessa conta de indenizações, eu não estou cuidando da comunidade, eu não estou fazendo o trabalho da segurança e gestão de riscos, que é trabalhar os 3 P's. Segurança à pessoa, em primeiro lugar, segurança ao produto e segurança ao patrimônio. Quando eu protejo a pessoa, eu protejo a vida. Quando eu seleciono a opção de 3 P's do produto, eu estou protegendo a vida. Porque se eu produzo um carro de boa qualidade, eu estou protegendo a vida. Se eu produzo um produto alimentício de boa qualidade, eu estou protegendo a vida. Ninguém espera, né, pegar um medicamento, abrir o medicamento antes de tomar e ficar lendo a bula para saber se aquilo está em conformidade ou não. Você simplesmente abre confia. E toma. Né? Se ele não está em conformidade, a gente vai acabar descobrindo fatalmente por tristeza depois. Né? Mas ninguém quer isso. Então, os mecanismos de gestão de risco servem para evitar esse tipo de coisa. Né? E quando eu protejo o patrimônio, eu estou protegendo a empresa e as pessoas que estão lá dentro. Sempre a gente vai voltar em proteção à pessoa e à vida em primeiro lugar. O que eu percebo é que esse trabalho, essa gestão de riscos, é um trabalho de muita responsabilidade. Eu imagino isso, Akira, pelo seguinte, eu tenho lá um operador na linha de produção. Aquele operador na linha de produção, quando ele pega um checklist, não cabe a ele analisar esse checklist para saber se está bom ou se está ruim. Cabe a ele simplesmente confiar em quem produziu. Ele tem que responder sim ou não. Responder sim ou não. Certo? Ele tem que olhar e responder sim ou não. O checklist, ele pode trazer, por exemplo, a foto do padrão normal. O normal é esse. Tá normal sim ou não? Né? Então, olha só, se eu sou o gestor de risco e você é o operador, você está colocando a tua vida muitas vezes na minha mão. Olha a responsabilidade que eu tenho. Mas existe algum momento que esse operador ele precisa alertar alguma coisa e falar, olha, isso aqui não está funcionando? Quando que a experiência dele acaba valendo em relação ao teórico que produziu aquele programa? Quando a gente tem os indicadores retroativos.
Por exemplo, eu trabalho na matriz de avaliação de riscos para evitar acidentes logísticos. Tá. Aí eu tenho checklists de controle da área logística e eu tenho uma queda de produto. Poxa vida, mas eu fiz tudo isso e ainda caiu o produto? Aí eu volto no checklist daquela área e verifico, olha, esse checklist aqui a gente esqueceu de cobrir a parte do parafuso apertado, lá a gente não fazia checagem. E aí soltou o parafuso e o pallet caiu. Ah, entendi. Então vamos acrescentar nesse item. O próximo checklist que forem rodar, vai rodar com esse novo item aqui. Então eu evito já esse acidente. Então eu tenho que ter essa informação retroalimentando o sistema para zerar o meu checklist naquele item e eu volto para a matriz de avaliação de riscos. Na avaliação de gestão de risco eu olho lá, olha, agora sim, agora tá bom. Quando vai acontecer outro acidente? Eu vou descobrir uma nova informação porque o risco ele muda. Os riscos ele mudam de lugar. Muito bom. No passado, eu não tinha celular. Então eu não tinha funcionário tropicando na calçada, na sarjeta, porque estava digitando no celular. Só que esse funcionário, esse colaborador que torceu o tornozelo, ele pede afastamento. Ele pede afastamento, fica 40 dias na casa. Então eu gerei riscos. Enquanto ele está digitando no celular, ele é atropelado por uma empilhadeira. Então, todos esses problemas eu não tinha antes. O risco mudou. Sim, olha que interessante. Mas tá bom, vamos fazer mais um intervalinho aqui, vamos conhecer o trabalho do Edivaldo de Toledo, da Cuidari, e voltamos daqui a pouco para falar um pouco mais com o Akira Sato. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando na campanha nacional de Covid, da Bivalente. Antes disso, é necessário que os idosos tenham as 4 doses de vacina. Caso o idoso não tenha essas 4 doses, procure a unidade básica de saúde mais próxima do seu bairro e faça essa atualização dessa carteira vacinal. Em breve teremos de gripe e posteriormente, com certeza, teremos outras vacinas disponíveis para o público geriátrico. Quem estará primeiro? Públicos a partir de 70 anos. Vão ser vacinados primeiro e depois os outros públicos. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Akira Sato, falando a respeito de gestão de riscos. Akira, eu lembro de um grande amigo meu, Carlos Fernandes, deve estar assistindo a gente agora. Ele é aviador, piloto, e ele costuma dizer para mim o seguinte: Aguinaldo, somente os ases morrem. Isso que é uma frase que eles têm lá na aviação, né? Somente os ases morrem. Por quê? Porque quando a gente tem dúvida na aviação, a gente checa item por item, e acaba sendo extremamente exagerado, às vezes, na questão do risco, né? Porque um acidente aéreo é um acidente quase sempre fatal, né? Sim. E por que os ases morrem? Os ases são aqueles que já não têm mais tanta preocupação com os detalhes, eles deixam um pouquinho as regrinhas de lado. Faz sentido isso? Quer dizer, quando eu vou ganhando muita experiência e eu começo a deixar de olhar para o teórico, eu perco noção daquilo que eu estou fazendo. Isso, vira paisagem, né? Vira paisagem. Eu acho que eu sei, eu acho que eu já sei, e esse eu acho que eu já sei, eu esqueci algum detalhe e vai ficando algum ponto, né? E é por isso que nós fazemos esse trabalho, para não deixar ninguém acreditar na mente. A mente trai a gente, né? Nós achamos que sabemos fazer e a gente confia muito e essa autoconfiança nos leva ao erro. Tem risco zero? Não existe risco zero. Não existe risco Não, zero. é quase utópico você falar que existe risco. É uma perseguição constante, né? Mas nós podemos buscar o risco zero ao melhorar a nossa nota, ó, de 6,10 para 6,05, de 6,05 para 5,9, de 5,9 para 5,5, mas a gente vai buscando. Tudo isso melhora a nota da nossa empresa, né? Atrai mais investidores, melhora o nosso ambiente de stakeholders com os nossos fornecedores, nossos colaboradores, mas buscar o zero é uma busca constante, é uma melhoria contínua. Muito bom. Tá certo. Akira Sato, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, um prazer te receber. Obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido claro para o pessoal que está assistindo a gente. Eu espero te receber de novo.
Obrigado. Muito bom, Café Corporativo fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista. Enquanto isso, você fica no nosso YouTube também, que é youtube.com/Café Corporativo, num acervo de quase 300 entrevistas, porque afinal nós somos essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.